Olá meus amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de hipocrisia. Desde que o homem é homem, esse comportamento afeta a relação do homem com Deus. A Bíblia Sagrada fala muito deste assunto, Jesus falou muito deste assunto, os apóstolos falaram muito deste assunto e nós como cristãos também temos que falar deste assunto. Então hoje eu vim trazer aqui para você uma palavra de Deus para que você possa ter cuidado com a sua vida espiritual e não cair nesse caminho escorregadio da hipocrisia. Vamos para o vídeo. Este termo hipócrita vem do grego e a palavra original é upócrites, que significa interpretar ou desempenhar um papel. A princípio esse termo não era tido como algo ruim, pois era apenas usado para dar alusão ao trabalho dos atores ali dos teatros gregos, né? Mas Jesus passou a usar essa palavra para dar ênfase ao comportamento de homens que se diziam homens de Deus, mas na verdade estavam se enganando e enganando muitas pessoas. Então, amados, quem são os hipócritas que a Bíblia se refere, que Jesus fala, que Jesus dá bastante ênfase ali no seu ministério, né? Praticamente todo o tempo que Jesus estava ali percorrendo as cidades, pregando o evangelho, curando, salvando, libertando pessoas, Jesus começou a fazer muitos milagres e isso começou a despertar a inveja e o interesse daqueles homens em querer prejudicar a imagem de Jesus. Então eles estavam sempre lá presentes, sempre por perto, tentando tramar, tentando criar ali alguma situação para que pudessem pegar Jesus e acusá-lo de alguma coisa. Então quem eram esses homens? Eram escribas, fariseus, os homens religiosos, os homens que estavam na posição de religiosos, de santos, de representantes de Deus ali no tempo de Jesus. Vamos lá. Nós temos um texto em Mateus capítulo 23, que foi o texto que Jesus mais falou e mais deu ênfase ao tema da hipocrisia. E eu quero ler com você esse texto. Está aqui, Mateus capítulo 23, quero ler alguns versículos só, está aqui a minha Bíblia, se você tiver sua Bíblia em casa pode acompanhar, se não, pode aqui escutar que eu vou ler para você, tá bom? 23, versículo 1 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso aqui é só um começo, tá? É só um trechinho desse capítulo todo que fala aí a respeito dos hipócritas, dos fariseus e dos escribas, que eram tidos ali como homens religiosos, homens de Deus, que eram a referência ali para o povo, referência de cumprimento da lei, referência de fidelidade a Deus. Só que Jesus conhecia o coração desses homens e sabia que tudo ali não passava de encenação. Então Jesus trata nesse capítulo 23 de Mateus todinho a respeito da vida desses homens, do comportamento desses homens e como isso não poderia ser exemplo para aqueles que estavam dispostos a segui-lo como Senhor e Salvador. Então, meus amados, se nós formos levar ao pé da letra, o termo hipócrita, ele vai se aplicar a vários outros ambientes da sociedade, não só a cristão, não só a pessoas religiosas. Mas como o nosso canal é um canal cristão, nós vamos nos ater aqui à nossa realidade, pois a nossa intenção aqui é meditar e trazer uma reflexão para o nosso povo de Deus, amém? Então, o que essas pessoas faziam que chamou a atenção de Jesus e que despertou em Jesus um interesse e ensinar os seus seguidores para que não seguissem esses exemplos? Então a pergunta que se faz é a seguinte: o que é que um hipócrita faz? Como é que um hipócrita age? Vamos lá. No texto que nós lemos estão claros lá os versículos. Primeiro, eles ensinam e não praticam. Mateus 23, verso 3. Ensinam e não praticam. Eles impõem aos homens cargas, fardos tão pesados, imposições que eles mesmos não conseguem cumprir.
Todas as obras que eles faziam, esmolas, doações, construções, era tudo para ser visto pelos homens, para ser glorificado, para ser elogiado pelos homens. E não porque eram praticantes do amor e da vontade de Deus. São pessoas que adoravam ser elogiados, são pessoas que buscavam as melhores posições, os melhores lugares, queriam sempre estar nos lugares de destaque, onde quer que chegassem, queriam ser respeitados, queriam ser vistos como autoridades, como pessoas santas, como pessoas que eram referência na sociedade, como pessoas que eram representantes de Deus ali numa nação que era a nação, o povo de Deus, o povo de Israel. Sempre teve ali a lei para que fosse cumprida, os mandamentos de Deus para que fossem observados, e eles eram tidos ali como o espelho, como a referência, que tinham que ser, que deveriam ser. Escribas, os sacerdotes, os fariseus eram um grupo que se autodenominava cumpridor da lei e se autodeclaravam representantes de Deus aqui na terra. Eles eram homens tão rigorosos com as liturgias, com as coisas aparentes, com as coisas que podiam ser vistas, com todo o ritual ali, aquilo que era visto pela parte material, eles procuravam cumprir direitinho, mas o coração deles era cheio de maldade, era cheio de roubo, de adultério, de mentira. Jesus, pela sua onisciência, conhecia a verdadeira intenção das ações dos fariseus. Eles não conseguiram enganar Jesus. O pior de tudo era apontar nas pessoas erros que eles mesmos cometiam, ou seja, eram mentirosos, adúlteros, fornicadores, e eles condenavam as pessoas e apontavam e ensinavam quando eles mesmos eram praticantes desses pecados. Eram cuidadosos com liturgias, davam dízimo, viviam de aparência. Mas uma das piores coisas que foi apontada por Jesus é que eles não entravam no reino dos céus e ainda impediam as pessoas de entrar no reino dos céus. Por isso o juízo com eles seria muito mais rigoroso. Seria 2 vezes mais rigoroso. Em que sentido Jesus falou isso? Os fariseus não creram em Jesus. Os escribas não creram em Jesus, que ele era o Filho de Deus. E procuravam fazer a todo custo que o povo também não acreditasse nele. Então, esse trabalho, esse esforço para fazer o povo não acreditar em Jesus, impedia muitas pessoas de terem um conhecimento pleno da verdade e, consequentemente, de serem salvos, de chegarem ao céu, no reino dos céus, de terem um conhecimento do reino dos céus. Eu já gravei um vídeo aqui em que eu falei o seguinte: tem muita gente na igreja, às vezes, que não consegue se fortalecer, não consegue ter uma vida de comunhão plena com Deus, e o pior de tudo é quando essa pessoa consegue também atrapalhar a vida de outra pessoa. Tem gente que não vai entrar no céu e ainda vai levar muita gente com ele, porque consegue influenciar para o lado negativo, influenciar para tirar a pessoa do centro da vontade de Deus, fazê-la pecar e torná-la também um hipócrita, a exemplo do que essa pessoa é. Certa feita, Jesus disse para os discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus. Por que Jesus compara a hipocrisia a fermento? Porque ela coloca um pouquinho, basta um pouquinho para que toda a massa seja levedada, igualzinho fermento. Então basta um pouquinho de hipocrisia, basta um pouquinho, uma pessoa dentro do ambiente, de um local que comece a ter essas atitudes e viver uma vida dessa forma, ela consegue angariar, ela consegue juntar mais pessoas, ela consegue convencer, ela consegue, com as suas atitudes, trazer mais pessoas para o seu lado. E daqui a pouco tem um grupinho de hipócritas dentro da sua igreja, causando problema, levando um monte de gente para o caminho da desobediência, e Deus não se agrada disso. A Bíblia traz muitas referências a respeito do comportamento dos hipócritas, mostrando como lobos devoradores, como falsos profetas, como falsos mestres. Eu recomendo você a pegar todo esse capítulo 23 e também outras referências, em que a Bíblia fala a respeito dos hipócritas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu quero falar para você a última parte. Onde vivem os hipócritas? Já falei aqui, o canal é cristão, então eu vou me ater ao nosso ambiente cristão. Onde é que vive, gente? Vive nas igrejas. Mateus capítulo 13, 24 a 30, fala da parábola do joio e do trigo, Nessa parábola a Bíblia diz que o bom semeador foi lá e botou a boa semente, e à noite o inimigo foi lá e semeou a semente ruim, a semente do joio. E aí quando aquilo brotou, eles notaram que crescia o trigo e também crescia o joio. O joio é uma erva daninha que não serve para nada, só para prejudicar e tomar o espaço, tomar o nutriente que seria do trigo.
Então, na verdade, os trabalhadores daquele fazendeiro falaram: olha, tem joio aqui, quem foi que semeou? Você semeou somente semente boa e agora está nascendo joio aqui. E o pai de família e o agricultor disse: ó, eu semeei boa semente, mas o inimigo veio e plantou o joio aí. Então agora, você quer que a gente tire o joio? Não, deixa o joio aí. Deixa o joio, que na hora que a gente for fazer a colheita, eles vão crescer juntos, trigo e joio vão crescer no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Mas quando a gente for fazer a colheita, nós vamos falar para aqueles que forem colher, para que eles tirem primeiro o joio e depois colham o trigo. Ou seja, gente, o joio vai ficar lá. Os hipócritas estão no meio do povo de Deus. A hipocrisia é um comportamento que afeta a vida do cristão. Nós devemos estar vigilantes. No nosso meio tem pessoas mal intencionadas, no nosso meio tem pessoas que querem tirar o teu foco de Jesus, no nosso meio tem pessoas que querem diminuir a tua fé, matar a tua fé a ponto de você não acreditar mais nas promessas de Deus, no arrebatamento da igreja, nas promessas do perdão de Deus para a tua vida, contaminar, te trazer para um grupinho de fofoca, de inimizade, de contenda, de uma porfia dentro da igreja, e a consequência disso é te levar para longe da vontade de Deus. Que nós estejamos vigilantes. Então, quem são os hipócritas? O que fazem e onde vivem? Eles estão no nosso meio. As suas práticas estão evidentes. Basta você estar atento, você vai conseguir notar quem são essas pessoas. Fuja delas, fique longe. Embora o trigo e o joio estejam no mesmo lugar, no mesmo ambiente, o trigo tem um futuro. Você é trigo. Você está sendo preparado para ser levado para o céu. E o joio, se não se converter, se não mudar, porque enquanto a vida há esperança, e Jesus também ama essas pessoas, e se não mudarem, se não se converterem, estarão destinados ao inferno, ao fogo eterno. Eu espero ter ajudado você com essa palavra. Desejo que Deus te abençoe e peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que esteja precisando ouvir essa palavra. Amém? Que Deus abençoe você, siga em frente, Deus é contigo, te espero no próximo vídeo. A paz do Senhor.